Boa noite a todos e todas. Estamos aqui de volta no horário marcado para o início de um novo mini curso, o curso do arrebatamento. Estava com saudade de vocês, apesar de ter sido só uma semana de intervalo. A Irene está aqui para me ajudar a conduzir a aula. Oi, gente. Estou recebendo vocês aqui com um hino clássico da parousia, da volta do Senhor, com um cantor do tempo do EPA, né? Lá dos anos 70, 80, Luiz de Carvalho. Quem é antigo na igreja que nunca ouviu essa música, né? Boa noite a todos vocês. Estou vendo aí os primeiros alunos na sala. Vou dar um tempinho para vocês irem chegando. Esse hino vai dando o clima, né, do curso. O curso vai tratar especificamente desse tema do arrebatamento. Começamos hoje. As aulas serão todas as sextas-feiras, sempre nesse horário, sempre nesse canal. Eu estou prevendo 4 aulas, mas pode ser que sejam 5. Vai depender de vocês e de mim, se eu conseguir passar o conteúdo e se vocês se darem por satisfeitos com 4 aulas. Bom, no domingo agora nós retomamos também o nosso curso principal, Jesus e a Política Pé no Chão. Será uma aula de apresentação. O curso efetivamente começa dia 6 de março. Curtam a página, compartilhem para que o máximo possível de pessoas, né, o máximo de pessoas assista e receba esse material. A aula irá imediatamente após o término para o canal Teologia Pé no Chão. É importante que vocês não apenas assistam lá, mas também se inscrevam, tá? Quanto maior o número de inscritos lá, mais o canal é divulgado. Todo esse material é gratuito, né? Vivem me perguntando isso. Todo o material é gratuito. O material didático eu coloco num link, tanto lá no Facebook, como no podcast, como no YouTube. Tá tudo bem aí? Tudo bem aí? Eu estou usando o acesso da Irene, porque eu estou bloqueado no Facebook. Então tá aparecendo pra mim toda hora. Você não pode fazer transição, tá. porque eu tô usando seu celular. Eu digo ok, mas tá saindo. Tudo bem, tá, tudo bem. Acho que estão. Ninguém tá. Se tiver qualquer problema, vocês avisem ali para Irene. Bom, com esse fundo musical clássico, né? Olha aí, somzão dos anos 60, né? Luiz de Carvalho, primeiro cantor gospel do Brasil, né? Bom, gente, com essa introdução, então, eu acho que nós podemos dar início aqui ao nosso encontro. Bom, gente, o objetivo desse curso é abordar a doutrina chamada do arrebatamento, suas bases bíblicas e seus problemas. Como dentre as bases bíblicas, a principal é a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13, até o capítulo 5, versículo 11, portanto, de 4:13 até 5:11, como esta porção é a mais usada para defender a mais popular doutrina da vinda de Jesus, então é sobre este texto que nós vamos nos debruçar. Vocês estão ligados que os crentes, nós, né? Os crentes, nós, todos, 99,9%, estou chutando aqui, né? Não é nenhum instituto de pesquisa, mas todos nós acreditamos de um modo ou de outro
que haverá um sequestro internacional de milhões de pessoas e que milhões de pessoas vão desaparecer como se virassem, bolha de sabão, vão desaparecer. E isso vai causar um tremendo impacto no mundo. E aí o Hollywood entra e faz o resto. Vocês estão ligados nisso? Vocês estão ligados que nas páginas da nossa fé tem um capítulo que inclui o rapto de milhões, sei lá quantos milhões de pessoas, e que isso pode acontecer, agora. E isso nos coloca ao lado de seitas e de religiões excêntricas, absurdas, irrazoáveis, e que a maioria dos cristãos, apesar de crer nisso, se sentem constrangidos de tocar nesse tema. Bom, é por causa deste problema que nós devemos, então, nos voltar para esta doutrina que ocupa um espaço muito importante na nossa fé, que compõe a substância da nossa esperança para verificar se ela tem sentido. E quando eu digo ter sentido, eu não estou me referindo a um sentido técnico, científico, cosmológico. Não, é claro que esse sentido também importa, né? Mas estou me referindo primeiramente a um sentido teológico. Então a pergunta que vai nos guiar aqui é: o que Paulo quis dizer com esse texto? E a partir dessa resposta, nós poderemos então esclarecer, refutar, corrigir as distorções, os erros, os lapsos, os defeitos que assumiram o papel no nosso tempo, estamos falando do nosso tempo, de doutrina incontestável, né? Há um ponto que hoje os cristãos se dividem entre quando vai acontecer o sequestro, o rapto, o arrebatamento. Ninguém se pergunta se haverá um arrebatamento, mas se pergunta apenas, assim, a dúvida principal dos cristãos, das mais diversas tendências teológicas, é quando vai acontecer. E eu quero colocar a nossa discussão antes desta questiúncula, antes desse debate de quando. Eu quero, antes de perguntar quando, se vai acontecer. Porque é uma pergunta justa, né? Ora, se nós apostamos a nossa fé em Jesus Cristo, e se dizem para nós que é isso que Jesus Cristo vai fazer conosco, então, meus irmãos, minhas irmãs, esse assunto se tornou o elefante na sala. Nós temos que resolver essa parada e nós vamos, então, enfrentar esta questão. Ao fazer isso, eu quero delimitar aqui, eu já estou dando, assim, digamos, as fichas do curso, né? Eu quero delimitar bem redondinho, ou bem quadradinho, se você preferir, depende, né, se você é da Terra plana, né? Eu quero definir, assim, delimitar, né? Quem está acostumado com trabalho acadêmico, meus alunos, ex-alunos, né, sabe do que eu estou falando. Delimitar o que nós vamos tratar, o que nós não vamos tratar, para que depois, no final do curso, ninguém venha reclamar da inscrição, né, e pedir devolução do dinheiro, né, o curso é gratuito. Então eu posso falar o que eu quiser. Não, mas eu tenho um compromisso ético aqui com vocês de dizer o que nós vamos entregar no final desse curso e o que não pertence ao objetivo desse curso. Então prestem atenção nisso. E hoje nós vamos falar bastante sobre isso. Eu já vou explicar o que nós vamos tratar hoje. Esses são assuntos preliminares. O arrebatamento, eu vou me referir assim porque é o nome popular e é o nome que todo mundo entende. O arrebatamento é um evento
um acontecimento embutido, incluído numa série de eventos que nós poderíamos agrupar sobre, então, um evento maior, digamos assim, um evento guarda-chuva, né? Que é a vinda de Jesus. Então, todos os cristãos, ou a maioria absoluta dos cristãos, de qualquer tempo da história, entendem que Jesus Cristo começou algo que ele vai terminar, que toda essa história de Jesus Cristo está pendente de um cumprimento. Então, este acontecimento é parte da nossa esperança. Dentro deste grande guarda-chuva chamado Vinda de Jesus, ou eu vou usar essa expressão aqui, parousia, né? Uma palavra grega, parousia, que é aportuguesada, então eu vou falar parousia, mas se eu falar parousia também não estranhe, né? Esta palavra é um termo técnico que se prefere trazer assim de modo bruto, né, do grego, mas vinda de Jesus ou parousia. Dentro deste evento estão incluídos então eventos menores, né? Menores não porque sejam menos importantes, mas porque estão incluídos dentro de um evento maior, que a gente poderia resumir assim: ressurreição dos mortos, glorificação dos vivos, né? Arrebatamento, e dependendo da sua linha escatológica, poderia haver aqui também algum tipo de combate, alguma das guerras escatológicas, quem sabe até o juízo final, ou um tipo de julgamento. Todos esses eventos estão, então, digamos, quase que, não são simultâneos necessariamente, mas estão agrupados dentro desse evento maior chamado Vinda de Jesus. Então, a delimitação que eu vou estabelecer aqui é a seguinte: apesar de eu me referir a estes eventos, esses outros eventos não são parte do objeto deste curso. Então, isso filtra o nosso tema, cria para mim algumas dificuldades, talvez crie também para você que está me ouvindo algumas dificuldades. Por outro lado, me permite focar especificamente neste assunto do arrebatamento, tá? Uma justificativa para esse foco tão estreito assim em cima do arrebatamento é porque a maneira como a escatologia popular, e quando eu digo escatologia popular, estou me referindo à turma do Tim LaHaye, do Hal Lindsey, os dispensacionalistas, os pré-tribulacionistas, o pessoal que mais gosta de estudar escatologia. Esse pessoal tem uma versão, uma interpretação que acabou se tornando, digamos, a narrativa única. Por quê? Porque os demais cristãos ou não têm interesse pelo tema, ou não sabem dizer o que creem sobre o tema, ou alguns até não acreditam mais em qualquer desfecho para a história de Jesus Cristo, né? Essas pessoas também não podem ser consideradas ateias, são cristãs, porém são cristãos agnósticos, cristãos que já não afirmam uma esperança positiva em relação ao futuro. Por causa desta narrativa única, por causa desta narrativa, desta interpretação predominante, por causa dos excessos que ela tem praticado, por causa das distorções, por causa das implicações negativas que ela tem produzido internamente na igreja, na fé dos cristãos e também na relação dos cristãos com os não cristãos, este tema então merece ser tratado assim, de modo restrito, né? Então, repetindo,
Esse tema do arrebatamento está atrelado ao tema da vinda de Jesus, da parousia, está atrelado à ressurreição, está atrelado vamos chamar de glorificação, transformação, né? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? E talvez alguns outros eventos, aí depende da linha escatológica que você segue. Eu já vou falar quais são as principais linhas escatológicas, para que todos possam acompanhar o que eu estou falando. Então eu fiz aqui uma delimitação e fiz também agora uma justificativa, né? Por que eu estou me ocupando desse tema? Porque esse tema foi apropriado por um certo segmento da igreja que tem grande poder de mídia, grande poder de propagação e que se tornou praticamente a interpretação única. E ninguém está se colocando nesse debate para dizer, meus irmãos, minhas irmãs, com todo respeito, vocês não têm a interpretação única. A história da igreja apresenta outros olhares sobre esse mesmo texto e outras formas de se relacionar com a esperança cristã. Então vocês não são os donos do arrebatamento. Então deem licença que nós também queremos sentar aqui na mesa e nós também temos o que falar sobre isso. Então, com isso, eu já fiz, então, assim, uma certa apresentação do curso. Vou apenas dizer agora as etapas programadas para os próximos encontros, que são as seguintes, né, as etapas. Hoje, na aula 1, eu quero mostrar para vocês uma definição de arrebatamento para que a gente tenha, digamos assim, uma limpeza conceitual. E quando falar de arrebatamento, todos tenham, mesmo que discordem, tenham uma noção comum do que eu, pelo menos, quero dizer com arrebatamento. Mas eu não estarei aqui dizendo minha opinião sobre arrebatamento ou minha posição sobre arrebatamento. Eu estarei apresentando para vocês a definição comum, a definição predominante. Vou fazer mais do que isso, vou mostrar para vocês as diversas correntes. Apesar de haver uma predominante e outras menos predominantes, minoritárias, eu vou apresentá-las para vocês com seus nomes científicos, né? Para que quando a gente fala dispensacionalismo, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, pré-milenismo, pós-milenismo, tribulacionismo, tem para todos os gostos, né? Você pelo menos tem aí um pequeno glossário, né? Do que eu estou querendo dizer. Isso você encontra facilmente na internet. Na próxima aula e na terceira aula, então na aula 2 e 3, nós vamos nos debruçar sobre o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Possivelmente entrando no capítulo 5. Mas como eu quero focar no arrebatamento, então a perícope é um nome técnico para trecho, né? A passagem bíblica, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, tá? Bom, aqui eu posso me delongar um pouco e se eu não ficar satisfeito com a abordagem, eu vou então aqui incluir uma quarta aula. Então essa aula fica assim como uma carta na manga. Se eu achar que eu consegui, porque eu não posso simplesmente desarrumar a cabeça das pessoas e não rearrumar, né? Então se eu sentir que eu fiquei mais na etapa da desconstrução, mas não consegui construir uma interpretação alternativa, então eu tenho aqui uma carta na manga, né, que eu posso incluir, eu posso aqui incluir. Esse texto de Tessalonicenses é o texto-chave, é o texto principal, é a base da qual todo aquele seguidor do Tim LaHaye, né? Tim LaHaye, me desculpem, né, os fãs dele, eu me reporto a ele porque ele é o
pré-tribulacionista mais famoso, mais popular, recentemente falecido, mas deixou aí coleções, best-sellers, filmes, séries, então tá muito fresco ainda na memória de todo mundo a obra do Tim LaHaye. Bom, então nas aulas 2, 3 e possivelmente 4, eu vou me dedicar, você pode pensar, meu Deus, só 6 versículos? Só 6 versículos. E eu pretendo abordar esses textos não assim, do versículo 13 ao 15, do 16 ao 17. Não, eu pretendo ir por camadas, tá? Que significa o quê? Na primeira aula, na próxima aula, eu vou na primeira camada, o texto inteiro. Depois, na terceira aula, eu desço uma camada, vou mais fundo no texto. E se houver necessidade, exatamente. Como disse lá esqueci o nome lá do bichinho lá esqueci o nome. Filme também. Do Shrek, né? O Shrek lá, a psicologia do burro, né? Vamos pôr camadas e tal. Beleza. Então, se for necessário, então assim, é um trabalho não de avanço, mas de aprofundamento, né? Por quê? Porque o pessoal que defende o rapto, o sequestro, eles também fizeram um trabalho aqui. E para enfrentá-los à altura, a gente precisa desarmar, né, todas as bombas e as minas e as armadilhas que eles colocaram no texto. Bom, aqui eu já cantei a bola dizendo que eu vou divergir, né? Eu vou entregar no final do curso uma interpretação alternativa. E na última aula, quer seja a aula 4 ou a aula 5, nós vamos então elaborar uma interpretação alternativa e vocês vão me ajudar nisso. Vocês vão me ajudar nisso, ok? Feito então? Tudo bem até aí? Posso continuar? Então vamos lá. Aula 1 então está começando agora. Pedir para o pessoal compartilhar, né? Sim. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Pessoal, então por favor, lembre-se agora de curtir, compartilhar. Pode ter certeza que todos os cristãos que você conhece acreditam numa versão desta doutrina. A diferença é que ou ele afirma categoricamente a tese do deixados para trás, ou então ele tem um certo constrangimento, não sabe muito bem como é e tal, né? Ou então não quer se comprometer, ou na pior das hipóteses, quem sabe, não espera mais nada, né? Tem muitos cristãos hoje que estão, como a gente fala aqui em casa, né, jogaram tudo fora, né? Se cansaram dessa história toda, é muito blá blá blá, blá blá blá, ninguém faz nada, um rolo só, então jogam tudo fora e estão procurando aí uma nova utopia, né? Então, você pode ter certeza que esse tema interessa a todo cristão. Interessa também ao povo não cristão, né? Que ouve os cristãos falando desse troço assustador, né? Você já deve ter visto aí alguma placa de para-choque, né? Em caso de arrebatamento, este caminhão ficará desgovernado. Vai que você está na estrada, né? Ou que você pega o avião e o piloto, por acaso, é um crente, discípulo do Tim LaHaye. Você tem que saber, né, cara? Então, todo mundo tem motivos para se interessar por esse curso. Então, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Né, no início, aviões sem seus pilotos. Apertem os cintos, o piloto sumiu, né? Vão para a destruição, como diz a Marlene. Que terror, né? Imagina isso vai cair, se cair em cima de uma creche, do lugar. Exatamente. Por falar na Marlene, ela é culpada desse curso, né? Esse curso aqui é dedicado a ela. Então, gente, eu quero começar por onde, né? Eu não poderia começar de outra forma este curso, né? Quem me conhece sabe que eu tenho um certo caso de amor com as palavras, né? A Irene não tem ciúme porque não chega nem perto do amor que eu tenho por ela, então, né? Coração de amor, hein? Mas eu tenho um caso assim com as palavras e tal, que quando eu pego uma palavra eu tenho que ver o que ela tem dentro, né? Então a palavra arrebatar, você pensa, cara, de onde vem isso, né? É só os crentes que usam essa palavra? Não. As pessoas podem usar essa palavra como diz assim,
arrebatou a presa, né? Como alguém que cata alguma coisa e tal, né? É um pouco pomposo, né? Um pouco chique a palavra, um pouco culta, né? Mas as pessoas podem usar também a palavra arrebatar no sentido assim de êxtase, né? Ai, fui arrebatado e tal, né? No sentido assim de paixão, de uma música linda, não sei o que e tal. Assim como as pessoas falam, fui ao céu, terceiro céu, sétimo céu, então também podem usar a palavra arrebatar. Mas a palavra arrebatar vem do latim arraptare, que virou então arrebatar, né? E a palavra raptar, ela tem uma certa violência. É rapto mesmo, como os americanos falam, né? Rapture, né? Ou como se fala, né, na nossa própria língua, um rapto, né? Um sequestro, um rapto, raptou, né? Então, a palavra arrebatar, ela contém uma certa violência. Porque a palavra raptar vem do raptus, que é a tradução Vulgata Latina. Então, a palavra que Paulo usa em Tessalonicenses, quando é traduzida para o latim, é traduzida como raptus, e do raptus, a palavra veio então para o português arrebatar. A palavra raptus, em latim, é o particípio passado do verbo rapere, que aparece em português como rapar, né? O rapa. Eu lembro que em São Paulo, né, não me lembro se em outros lugares também se usa isso, os fiscais, né, da prefeitura eram chamados rapa, né? Porque o camelô vivia olhando se tinha rapa, né? Vem os rapa aí, vem os rapa e tal. Eram os caras que iam tomar sua mercadoria ilegal, né? O cara não pode vender CD na rua, não pode vender coisa importada, cigarro do Paraguai, não sei o que. Então os rapa, né? Então o rapa tem esse sentido de tomar, né? Inclusive os camelôs em São Paulo, eles tinham um tipo de como é que fala? Um tipo de lençol, assim, um tipo de uma capa, né? Que tinha elástico nas pontas. Então, assim, se aparecesse o rapa, ele juntava o elástico e virava uma trouxinha de mão, né? Aí acabava o perigo, eles abriam de novo ali e tal, vendiam, né? Então, eu não sei se em todos os lugares do Brasil você fala assim, mas como eu sou de São Paulo, eu me lembro desse rapa. Essa palavra também aparece na rapina, a gente fala aves de rapina, são aquelas aves que roubam, né? Então, a ave de rapina, aquela ave como gavião, esse falcão, né? Essas aves que têm garras e que arrebatam a presa, né? Rapinam a presa de modo violento, né? Surpreende, pega e tira, né? Ou então aparece também na palavra rapaz, que nós usamos aqui em português tão tranquilamente, né? Rapaz é derivada dessa palavra por causa de um hábito que ainda deve ser muito comum em certos lugares do Brasil, né? Aonde se exige que a moça case virgem, porque se não casar virgem, o pai vai obrigar o casamento, aquela coisa toda. E a moça, quando ela queria casar com um cara, né? Ou o cara queria casar com aquela moça e os pais eram contra, o que ele fazia? Raptava a moça. Né? Fugir. A mulher fugia com aquele rapaz, mas o rapaz é aquele que vem e rapina, né? Rapta a moça, né? E aí, uma vez que passaram a noite juntos, o rapto geralmente era à noite, o pai não tinha solução a não ser fazer casar. E falava também, fez mal pra moça. Então, aí você vê que tem uma certa violência. Então, a ideia é de tomar com violência, tomar de repente. A ideia de tomar, arrebatar, saquear, de tomar de surpresa, é o que está por trás dessa palavra arrebatar em português, que vem então da palavra rapto, né? Que aparece aí nessas palavras rapina, rapaz, rapar, né? Uma outra possibilidade é que teria vindo do árabe ribat, né?
e que significa o ataque surpresa de uma tropa sobre a outra. E essa palavra também aparece em português, aliás, ela é até mais evidente na palavra arrebatar, porque é rebate. Rebate. Então, arrebate, arrebatar. O rebate era esse ataque surpresa ao inimigo, né? Então, uma tropa sonda a outra, manda seus espias e tal, e planeja um ataque de repente. Essa palavra aparece ainda em português, no exército, é comum, quando você fala tocar arrebate, né? A craseado? Não é craseado, né? A preposição arrebate, que é o rebate, né? Ok. Então, essa é uma simples contextualização, apenas para a gente saber do que é que nós estamos falando. No caso da doutrina, então agora eu passo a apresentar para vocês a doutrina. A doutrina está ancorada, está baseada no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 17, quando fala assim: nós os vivos, os que ficarmos vivos, né, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os ressuscitados. Seremos arrebatados com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então, por causa desta frase e deste verbo, tomado assim literalmente, surge daqui uma doutrina segundo a qual, num dado momento da história, o que se discute é quando, mas não se discute o como, porque o como está contido neste verbo arrebatar. O que significa então o arrebatar? Que um grupo de pessoas escolhidas por Deus, certamente os verdadeiros crentes, os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, aqueles que forem considerados santos, irrepreensíveis, vão simplesmente desaparecer ou então serem arrancados da história, do chão, do mundo. Lembra que o nome desse canal é Teologia Pé no Chão, né? Então eu vou pedir licença porque nessas aulas nós vamos sair um pouco do chão, mas depois eu trago vocês para o chão de volta, né? Então, o arrebatamento é este evento extraordinário, sem precedentes na história, no qual milhares ou milhões de pessoas, um número aqui em aberto, né? Quem vai se atrever a dizer quem ou quantos, né? Um número em aberto, né? Será de modo extraordinário, de modo sobrenatural, arrancados da sua vida. Então, né? Esse é como se uma mão gigante, ou anjos, né? Agarrassem as pessoas e quando você olha, ela está aqui, quando você olha de novo, ela já sumiu, né? Inclusive eu coloquei algumas fotos lá no meu Facebook com as roupas vazias, né? E aí as pessoas falaram assim, poxa, eles vão pelados, né? Exatamente. Bom, perguntaram também por que o cachorrinho não vai e tal, né? Mas esse tipo de coisa você tem que assistir o filme do Tim LaHaye para entender, né? Bom, este evento, então, está, como eu falei agora há pouco, embutido dentro daquela série de eventos que o texto aqui deixa claro, da ressurreição de mortos fiéis a Cristo, ou seja, é um momento em que se espera a reunião de todo o povo de Deus, quer mortos, quer vivos. Os mortos serão ressuscitados, agrupados com aqueles que estiverem vivos, e tudo isso, segundo se diz, né, não está escrito no texto, mas segundo se imagina, né, tudo isso
num átimo de tempo, né? Tudo isso num piscar de olhos. Eu vou falar piscar de olhos porque os crentes não têm pudor nenhum, né? Percebam a força das minhas palavras, né? Não tem pudor nenhum em tomar emprestado um texto lá de Coríntios, enfiar aqui, montar a colcha de retalhos e elaborar a doutrina, né? Nós não vamos fazer isso, nós vamos ficar com Tessalonicenses, e agora você está entendendo porque que eu espertamente, né, fiz a delimitação do meu tema, né? É porque nós não vamos misturar, eu vou sim, pode ficar tranquilo, eu vou comparar esse texto com outros, né, mas não na profundidade com que eu vou tratar Tessalonicenses. Mas não é que não, você não quer tratar de outros textos, é que realmente... Não dá. Eu escolhi tratar esse tema, né? O tema do arrebatamento. Que tem só praticamente aqui mesmo. Esse é o texto principal. É claro que quem acredita no Tim LaHaye, né, pega esse texto e usa esse texto como filtro para ler a Bíblia inteira. Né? Eu vou contar isso daqui a pouco. Né? E aí você lê a Bíblia inteira com o óculos do arrebatamento, e você só vê arrebatamento. Mas se você tirar o óculos, você fala, ué, mas isso estava aqui, eu não vi, né? E tal. Então é isso que se faz. Isso, claro. Esse é um efeito colateral da teologia sistemática. O que é teologia sistemática? A teologia sistemática é um método teológico correto, né? Mas como todo método tem seus erros. Um método segundo o qual você pega um tema na Bíblia inteira, junta tudo e formula um sistema, uma classe teológica que fala sobre aquilo. Né? O que eu estou fazendo aqui é outra abordagem, uma abordagem que é anterior à sistemática, que se chama teologia bíblica. O que é teologia bíblica? Já falei isso em outros cursos, estou repetindo aqui. Teologia bíblica é você respeitar o texto onde ele está. Por isso nós vamos ter que gastar 2 ou 3 aulas só em Tessalonicenses. Porque somente assim nós poderemos tentar ouvir o que os tessalonicenses ouviram. Né? E se a gente não ouvir como eles ouviram, nós não vamos ouvir mais nada. Porque daí você pode fazer o que você quiser com o texto. A gente vai ficar fera em arrebatamento. Isso, espero que sim. Né? Então vamos lá, gente. No conjunto da doutrina, então, está esta ordem dos fatos. Uma vinda de Jesus, ou seja, Jesus, o homem Jesus, desce do céu. Né? A terra é redonda, para todos os efeitos que importam, a terra é redonda, mas quem crê nesta visão, assim literalmente, vê este homem com aqueles seus traços arianos, conforme se vê nas obras medievais, o Jesus meio loiro, né, com olhos, né, claros, alto, nobre, né, aqueles traços bem finos, vestindo roupa branca, como importa a um palestino, né? A um palestino vestindo roupas brancas. O céu é sempre antiquado, né? Preste atenção nisso, ninguém consegue atualizar as imagens do céu. Né? Isso é um problema de ler a Bíblia literalmente. Né? Bom, esse Jesus desce então, flutuando nas nuvens, né? E para nas nuvens. Para nas nuvens. O que acontece então? Haverá ressurreição dos mortos. Supostamente os mortos estão todos dentro do chão, né? Dentro do chão. Por quê? Porque onde os mortos estão, senão dentro do chão, né? Então eles saem... É a ressurreição dos mortos. Oi? O segundo acontecimento é a ressurreição dos mortos. Está colocando ordem dos fatos. Mais ou menos, né? A vinda de Jesus engloba esses fatos, né? É porque a ordem, na verdade, depende da corrente teológica. Tá. Eu vou falar nisso na sequência. Então, ocorre essa ressurreição desde Adão. Adão foi para o céu, né, irmãos? Adão, Eva, Caim, Abel, né, tal. Desde todo mundo, até o último cara que aceitou Jesus na sua igreja, né? Todos eles e tal, que já tiverem morrido, obviamente, né? Ressuscitam. Ressuscitam. E encontram os cristãos vivos.
E então, numa fração de segundo, tudo isso acontece, né? E eles então desaparecem. E aí pinta a dúvida. Aliás, aqui tem 1000 dúvidas, né? Mas seguindo a teologia do arrebatamento, a doutrina do arrebatamento, então agora começam a aparecer as divergências. Então eu falei do evento. O evento envolve vinda de Jesus, ressurreição dos mortos, transformação dos vivos e arrebatamento de todo mundo junto. É isso que está escrito aqui, né? Versículo 16. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos. Aí você corre lá em Coríntios 15, cata emprestado a transformação do corpo, né? Cata emprestado a transformação do corpo, traz para cá rapidinho, né? Faz um sanduíche aqui, tal, né? E todos sobem juntos para as nuvens. Tá, né? Eles se encontram nas nuvens. Isso. E aí fala assim, estaremos para sempre com o Senhor. Aqui começam os problemas. Então, a partir de agora, eu vou apresentar para vocês 2 correntes teológicas principais. Tem mais correntes teológicas. Eu vou apresentar as 2 mais populares. E como eu falei no início, elas apenas discutem quando este arrebatamento vai acontecer. Ninguém discute o que é o arrebatamento, nem como isso vai acontecer, nem o que significa. Então as pessoas não discutem o que é, nem como é. Elas discutem apenas quando. E este quando, que é uma questão temporal, aparece no nome destas 2 escolas escatológicas. Então agora anote, por favor, são 2 escolas. Uma escola se chama pós-tribulacionista. Como o nome quer dizer, é um arrebatamento que acontece pós-tribulação, após a tribulação, ok? Não vou falar de milênio aqui para não confundir ninguém, tá? Milênio é outra coisa, não estou falando de milênio. Pós. Ah, você está falando pós agora. Pós-milenista. Pós-milenista, tá? Pós-milenista. Então, o que significa esse pós... Desculpa, gente. Não tem nada a ver com pós-milenista, desculpa. É isso que eu estranhei. Pós-tribulacionista. Eu acabei de dizer, quando você me interrompeu, eu acabei de dizer, não vou tratar de milênio, porque milênio é outra etapa, né? É outro problema. Eu já tratei disso no curso de Apocalipse, então não vou tratar aqui para não confundir, porque senão as pessoas vão fazer a maior salada, porque até eu já estou confundindo os nomes, né? Então eu estou falando de um arrebatamento pós-tribulacionista. Por favor, se eu falar em milênio aqui, vocês me corrijam, tá? Pós-tribulacionista. Então você vai encontrar essa palavra pós-tribulacionista ou pré-tribulacionista. Fiquem calmos, eu vou explicar o que isso significa. Pós é depois da tribulação. Pré é antes da tribulação. Faz sentido, né? Pós é depois, pré é antes. E é sobre o arrebatamento. Isso. Então presta atenção. Sempre que se falar pós-tribulacionista ou pré-tribulacionista, está se referindo ao quando do arrebatamento. Então, é uma maneira resumida de dizer, de se referir ao arrebatamento. Então, arrebatamento pós-tribulacionista ou arrebatamento pré-tribulacionista. Deu para entender? Deu. Então, guarda bem isso. Vocês perceberam que nesse nome pré ou pós, eu incluí aqui um novo evento. Um evento chamado tribulação, certo? Que a teologia transformou aqui em tribulacionismo ou tribulacionista, ok? Então veja, o que nós temos aqui? Nós estamos discutindo um arrebatamento, como eu defini agora há pouco, um arrebatamento. Não estamos discutindo o que é nem como é. Estamos discutindo apenas quando acontece, antes da tribulação ou depois da tribulação.
Então a pergunta que surge agora é: que raio de tribulação é esse? Porque já se dá por certo, por assentado, que haverá um período de tribulação tão definido, do qual se pode falar antes ou depois. Então, percebam o que está em questão aqui. Percebam o que está em questão aqui. Eu estou sendo obrigado a colocar na mesa um nome novo. Qual nome novo? Tribulação. Estou deixando claro para vocês que essa discussão se dá em torno se é antes ou depois da tribulação. Ora, se eu posso falar em antes ou depois, significa que a tribulação é um período definido, concordam? Sim. Há um ponto que eu posso falar antes de começar a tribulação ou depois de terminar a tribulação. O pressuposto que está embutido aqui, que eles não discutem, nenhum deles discute isso, mas cabe a mim o encrenqueiro, o teólogo encrenqueiro, é dizer, que tribulação? Ora, esta tribulação é supostamente um período definido. Mas esse período foi definido pelos teólogos. Eu não posso, a partir de Jesus Cristo e a partir dos apóstolos ou dos autores do Novo Testamento, que se referiram à tribulação, não posso pressupor ou dar por assentado que esta tribulação se refere a um período no calendário que eu possa marcar, começou, terminou, né? Então, para quem acredita na pré-tribulação, tem um evento que marca o início da tribulação e um evento que termina a tribulação. Para quem acredita na pós-tribulação, não importa muito quando começa a tribulação. Ele só tem o evento que termina a tribulação. Tá claro? Então, prestem atenção. Sim, Vou colocar aqui assim, ó, a capinha do meu celular aqui. Vamos supor que isso aqui é a linha do tempo, Você não sabe né? como é que você usa capinha no celular, pelo amor de Deus. Meu Deus, eu não tenho... Deixa eu pegar o da Irene, então. Gente, esquece isso. Não me sigam, tá? Não me sigam, eu uso capinha no celular. Sério. Cala a boca. Meu Deus. Ó, a tribulação, hein? Isso acontece aqui em casa, viu? As tribulações conjugais. Isso não é culpa minha. Vamos supor, então, que essa coisa preta aqui é a linha do tempo e é um período que tem começo, meio e fim, né? Para os pré-tribulacionistas, o arrebatamento acontece pré-tribulação, ou seja, ele é o evento que marca o início da tribulação. Para não passar pela tribulação, eles Calma. Não adianta ainda, não adianta ainda. Vamos por partes, O que importa é que o arrebatamento é o evento que inicia esse período tribulacional. Tá? Okay. E quando esse período termina? Termina com a vinda de Jesus. Então, é um período definido. Começa com o arrebatamento. O que é o arrebatamento? Desaparecimento de milhões de pessoas. É um evento secreto. É só entre Cristo e a igreja. Não tem nada a ver com o mundo não cristão. O mundo não cristão só vai perceber os efeitos, né? E então começa esse período de tribulação, como a Irene falou, apenas para os deixados para trás, né? Tim LaHaye, né? A igreja não passa por isso, tudo bem? E vai então até aqui no final com a vinda de Jesus, tá? Este período de tribulação tem prazo definido. E o prazo definido é tomado emprestado lá de Daniel. Porque Daniel, numa das suas visões, fala de um período de 490 anos, e desses 490 anos, 7 anos ficam, digamos, ao gosto do teólogo. Eu ia falar ao gosto do freguês, né? Mas você é um pouco mais educado. Fica ao gosto do teólogo.
E os pré-tribulacionistas não têm nenhum problema, de acordo com o método de interpretação deles, não tem nenhum problema de arrancar essa mortadela, né? Não pode falar mortadela porque é um negócio muito mal visto no Brasil, né, e tal. Pega esse salame lá dos profetas e trazem para cá e colocam, ó, vai começar ano tal, termina ano tal. 7 anos. Da onde vem esses 7 anos? De onde os crentes tiraram que são 7 anos? Lá de Daniel, capítulo 9. Bom, para os pós-tribulacionistas, não importa tanto o momento inaugural do período de tribulação. Importa apenas que a tribulação do mundo, ou seja, o sofrimento do mundo, caminhará para uma grande intensificação, para um agravamento da situação do mundo, e este agravamento, ao invés de levar o mundo a um caos, né, ou pelo menos a igreja a um extermínio, o que vai acontecer? Este ataque, esta temperatura, né, esse caldeirão que vai matando e destruindo tudo, será interrompido por esse evento extraordinário que é a vinda de Jesus. Então aqui vocês percebem o seguinte: os pré-tribulacionistas têm uma característica fundamental. Eles dividem a vinda de Jesus em 2 prestações. Vou falar assim de modo gracejoso, né? Porque é isso, eles dividem a vinda de Jesus em 2 fases. Uma fase secreta, silenciosa, só para o povo crente, crente de verdade, obviamente, né? Crente de verdade, o resto é deixados para trás. Aí tem que ler o Tim LaHaye, etc., para ver se tem salvação, não tem salvação, tem todos aqueles comandos e tal, né? Como é que chama lá o artista lá? O Nicolas Cage, né? E tal, não sei o quê, né? Tem os heróis ali, não sei o quê, da resistência, e vão dar a vida por Jesus, toda essa coisa errada aí, né? Nada disso está na Bíblia. Então, os pré-tribulacionistas dividem em 2 fases. Uma fase secreta, então, particular, que é essa chamada arrebatamento, e uma segunda etapa depois, que é essa vinda pública de Jesus. Então, o que nós temos aqui? Um movimento de subida de pessoas para o céu. 7 anos depois, um movimento de descida de Jesus com seu povo para a terra. Então, a vinda de Jesus é dividida em 2 etapas. Essa divisão em 2 etapas é a característica fundamental do pré-tribulacionismo, ok? Os pós-tribulacionistas, aqueles que dizem que Jesus vem no final, ele vem para interromper este período de grande sofrimento, os pós-tribulacionistas mantêm aquela crença tradicional segundo a qual a vinda de Jesus é um evento único. Por isso que aquela hora, quando você perguntou, é o segundo evento e tal, eu disse, depende da sua escola teológica. Por quê? Porque na escola teológica pré-tribulacionista, os eventos são distribuídos em etapas. Então, primeiro tem o arrebatamento junto com a ressurreição. Que nem todo mundo vê. Isso. Todo mundo vai ver. Só os crentes. É uma vinda secreta, silenciosa, camuflada. O mundo só vê o desaparecimento. É aquela roupa assim que cai, né? E todo mundo subindo peladão. Isso. Essa parte ninguém mostra. Se você vê... né? Isso que eu pensei agora, né? Eu acho que recebem a roupa de linho fino. Não, porque daí se os mortos também recebem as roupas brancas. Né, sem a roupa, gente... Não, recebem roupas brancas. Tá escrito lá em Apocalipse, né? Nada impede que a gente corra em Apocalipse, pegue a roupa branca emprestada, volta para cá correndo e tal, né? Por isso que nos filmes é assim. Eu já estou fazendo, claro, né, uma crítica ao pré-tribulacionismo por causa desses defeitos de interpretação, né? Com todo respeito à contribuição que eles deram à escatologia, à evangelização mundial e tudo isso. Bom, o que eu estava dizendo então?
os pré-tribulacionistas, então, dividem em etapas, né? Então, você tem num evento primeiro, que é iminente, é súbito, pode acontecer a qualquer momento, é essa coisa toda, né? Da trombeta, etc, etc. É engraçado que tem trombeta, mas só os crentes ouvem, né? A trombeta também é chamada de shofar, né? O shofar e tal. Então, já tem muitos crentes aqui no Brasil treinando o toque do shofar e tudo isso. Bom, depois, então, do arrebatamento, tem 7 anos de profunda tribulação, tá? E esse período termina, então, com a vinda de Jesus, tá? Os pós-tribulacionistas afirmam apenas o seguinte, que o sofrimento do mundo, especialmente a perseguição contra o povo de Jesus, né? Vai crescer de temperatura, então assim, a temperatura do fogo vai aumentar, 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 até quase ninguém aguentar. Eles lembram daquela palavra de Jesus que fala que haverá grande tribulação, que se o Senhor não abreviasse aqueles dias, até os salvos se perderiam. Mas por causa da misericórdia de Deus, aqueles dias serão abreviados, né? Eles pegam essa palavra de Jesus, põem aqui no meio, e apenas contam com esta irruptura do reino de Deus, né? Essa entrada do reino de Deus na história, para então proteger o seu povo, salvar o seu povo e julgar a injustiça. Para esses pós-tribulacionistas, o arrebatamento e a vinda de Jesus são um evento só. Então, há um movimento de subida da parte das pessoas de Deus, as pessoas de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, um movimento de descida. De quem? De Jesus. Eles se encontram no meio do caminho, né? Se cumprimentam com 2, 3 beijinhos, etc, etc. Tô brincando, né? O grande encontro, etc, etc. E desce todo mundo junto. Assim, puf, né? Tudo muito rápido. Num só evento. Isso. Uma outra característica, eu falei da divisão da vinda de Jesus em 2 etapas, né? Uma outra característica fundamental dos pré-tribulacionistas, e com isso eu encerro aqui a apresentação das 2 doutrinas, é uma divisão. Então, eles dividem a vinda de Jesus em 2 etapas e também divide o povo de Deus em 2 grupos distintos. Um chamado Israel, judeu, e outro igreja. Então, os pré, né? Pré. Não me deixe errar aqui, pelo amor de Deus. Os pré-tribulacionistas dividem a vinda de Jesus em 2 etapas. Então, a primeira parte é arrebatamento. Deus tira a igreja do mundo. Nesses 7 anos, ele trata especificamente com os judeus. Então, os crentes que ficarem aqui, os deixados para trás, né, vão se dedicar a ganhar judeu para Jesus, né? Ou os judeus mesmos vão se converter, vão reconstruir o templo, vão voltar a fazer sacrifícios, vão comprar uma guerra com os árabes vão tentar atacar, né, junto com o anticristo, vão tentar atacar a mesquita de Omar, etc, etc, etc. E isso está por trás de muitas políticas internacionais. Olha a gravidade desse problema. Porque enquanto se está fazendo livrinho deixados para trás para adolescente ler, igual ler Harry Potter e tal, tudo bem. O problema é que essas linhas escatológicas estão na Casa Branca, estão no Pentágono, estão no Itamaraty, estão no Palácio do Planalto. Exatamente. E aí a coisa muda de figura, aí o negócio fica muito sério, tá? Por isso que o Tim LaHaye faz tanto sucesso, né? Então, junto com o pré-tribulacionismo, tem essa fissura por Israel. Porque Deus vai tratar com o seu povo predileto, Israel. E então, depois de tratar com Israel, Deus então reúne esse povo, judeus e cristãos, gentios e tal. Para o povo pós-tribulacionista,
Deus só tem um povo, e esse povo é a igreja. Então, a igreja hoje é o nome atual do povo de Deus. Não há mais nenhuma importância do judeu apenas por ser judeu. A importância, a distinção está na fé em Jesus Cristo. Então, eu demarquei aqui, gente, com muita rapidez, as principais marcas dessas duas doutrinas principais. Todos os crentes, eu diria, eu vou me arriscar a dizer todos os crentes, porque quem não está numa escola ou noutra é uma porcentagem traço, né? Não aparece na pesquisa, né? Tá que nem o candidato aí da terceira via, né? É traço, né? É. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Todos os crentes se encaixam nessas duas escolas. Ou eles são pós-tribulacionistas e acreditam nessa ordem dos eventos, ou eles são pré-tribulacionistas. Arrisco dizer que a maioria absoluta dos cristãos são pré-tribulacionistas. Por quê? Porque é a turma, normalmente todos os pentecostais estão nessa categoria, é a turma que controla os principais meios de comunicação dos grandes grupos fundamentalistas norte-americanos e brasileiros, são os grupos que controlam as grandes editoras, então tem maior potencial de divulgar todo esse material para o mundo inteiro. Tem muitos empresários americanos bancando treinamento, distribuição, seminário, produção, universidades e tal, para propagar para o mundo inteiro esta visão. Então ela é extremamente popular, vende muito, tanto em termos de produção teológica, como também em termos de ficção. Por exemplo, o Deixados para Trás, o famoso Deixados para Trás do Tim LaHaye, é uma obra de ficção. E como essas, tem trocentas correndo aí pelo mundo, traduzido em todas as línguas e tal, né? O brasileiro ainda é um pouco consome pouco, né? Mas eu sei que nos Estados Unidos tem autores de best-sellers infinitos, né? E o povo americano consome muita ficção religiosa, né? E então esse é um filão inesgotável, né? Já fez muitos muitos né? Que vivem como se Jesus Cristo nunca fosse voltar, né? Então digamos assim, é um navio que está naufragando, né? Que já precisa ser revisado, né? Vou fazer aqui um pequeno resumo disso. Então, olha só. Os pós-tribulacionistas acreditam na vinda de Jesus em uma fase. Então, essa minha mão aqui esquerda é pós-tribulacionista e essa minha mão direita é pré-tribulacionista. Então, pós-tribulacionista acredita na vinda de Jesus em uma fase, um evento único. Os pré-tribulacionistas acreditam em duas fases, uma para a igreja e outra final. Os pós-tribulacionistas acreditam que a tribulação é apenas uma intensa oposição que vai aumentando até o final. Os vou falar assim pós e pré para poupar aqui a minha garganta, os pré-tribulacionistas acreditam que essa tribulação dura 7 anos. E são 7 anos que é do anticristo, da besta, da reconstrução do templo, da conversão dos judeus, etc, etc. Os pós acreditam que a igreja passa por tudo que tiver que passar até Jesus voltar. Então a igreja sofre a tribulação. Lembra que você perguntou? Os pré-trib, né? Como se fala lá no americano, os acreditam que a igreja, eles têm uma firme convicção que a igreja não passa pela tribulação, vai para o céu.
Se você fez o meu curso do céu, você já sabe que aqui encrencou tudo. Aqui encrencou tudo, né? Porque uma coisa é você pensar no céu que está ali, o teto azul, onde Deus está sentado no seu trono, né? Um senhor, né, de uns seus 60 anos, com barba grande, Jesus como aquele jovem ariano, bonito, esbelto, com coroa, o Espírito Santo como um tipo de pomba, pairando em cima deles e tal, mas está ali, logo ali no céu, né? E os crentes foram para lá, né? Se você já entendeu que esse céu não existe, então melou tudo, porque aí você já tem que explicar para onde eles foram, e eles não são fantasmas, não são espíritos, não são almas, são pessoas ressuscitadas, são pessoas que têm corpo como o de Cristo. Tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. João capítulo 20. Um fantasma não tem corpo nem ossos, como vedes que eu tenho. Então o pré-tribulacionismo tem que resolver esse problema. Para onde que eles vão levar milhões de pessoas, né? Eles falam as regiões celestes e tal. Bom, eles precisam comparar a teologia deles com a cosmologia moderna e achar um lugar para colocar esse povo, mas ninguém explica. É como se eles mantivessem a doutrina deles, a teologia, lá na cosmologia do século I, aristotélica, né, versus um mundo moderno aí da NASA e tal, sem nenhum problema, né? Bom, eu acho que aqui tem um problema, ou então vamos brincar de outra coisa. Nós temos que dar uma resposta séria para isso. Quem é que faz apenas a viagem de ida? Segundo os pós-tribulacionistas, Jesus é que faz apenas um movimento. Jesus faz um movimento. Qual movimento? De descida. Certo. Então, a pergunta aqui é a seguinte: quem é que vai fazer mão única? Quem é que vai fazer mão única? Segundo os pós, Jesus. Desce e desce. Certo. Desce do céu, desce das nuvens, desce até aqui. Desce direto. Quem é que faz mão dupla? Vai e volta. Os crentes vão e voltam. Então, o arrebatamento dos pós-tribulacionistas é apenas aquela coisa, assim, quando eu era criança, por exemplo, lá em São Paulo, né, não em Barbacena, em São Paulo, era a maior festa quando o pai chegava do trabalho, né? A gente estava na rua, né? Já tinha ido para a escola, já tinha feito tarefa, a mãe deixava brincar na rua, e aí meu pai, né, vinha de ônibus, operário, né, apontava lá na padaria, e eu sabia que ele trazia bala, etc, etc. O que a gente fazia? A gente ia correndo até ele, cada um segurava na mão dele e vinha com ele para casa. Então, para os pós, o arrebatamento é apenas esse encontro festivo. Ah, Jesus, Jesus, vai, todo mundo sobe, encontra com ele nas nuvens e desce de mãos dadas com ele. Fazendo festa, pulando e tal, que nem criança. Esse é o arrebatamento dos pós-tribulacionistas. Jesus faz mão única e os crentes fazem ida e volta. Então Jesus compra bilhete só de ida. Os crentes compram ida e volta. Estou brincando para entender. Os pré-tribulacionistas é diferente. Os crentes fazem passagem só de ida. Sobem e sobem. Certo? Sobem até as nuvens. Eles têm que ficar livres da tribulação. Não, calma. Já vamos aqui por partes para não confundir. Os crentes fazem apenas o caminho de subida. Sobe e sobe. Sobe, encontra com Jesus, faz ali uma bardeação, né? Sobe até as nuvens, né? E das nuvens até o céu. Certo? Certo. Sobe, pá, né? E depois pá e pá. Chegou, né? Jesus, nesse caso, faz a ida e volta. Então, Jesus agora é que faz a ida e volta. Por quê? Desce do céu até as nuvens, recebe o seu povo, aí Jesus que vem encontrar o seu povo, dá beijinho, oi fulano e tal, papapá, reúne todo mundo, exatamente.
preparei. Exato, exatamente. Até A Jerusalém agora Celestial. preparando. Exato. Recebe desde Adão, todo mundo subindo, desde Adão, né? Se Adão foi pro céu, né? Desde Adão, Sansão, né? Sansão foi pro céu, não sei. Salomão, tá, não sei. Bom. Jesus desce até as nuvens, venha só buscar o seu povo vai de carona até as nuvens, das nuvens para cima, vai. Então Jesus é que faz ida e volta. Certo. Então essa é uma distinção assim um pouco gracejosa, mas é muito importante para entender o que é que os crentes pensam desta doutrina. E aí então estão colocadas todas as fichas na mesa. Deu para entender? Dúvidas, perguntas e tal, comentários. O que eu quero colocar agora? O que eu quero... bom, enquanto o pessoal pensa em um pouco... Eu falei sobre a tribulação porque você falou que o pessoal, tipo a grande maioria, é pré-tribulacionista. Ou seja, claro, é muito mais fácil acreditar no pré. Eu também ia preferir essa, todo mundo vai preferir, porque daí você tá livre, você sobe antes da tribulação. Então, só isso que eu queria enfatizar, é muito mais fácil de acreditar. Ela é muito contra popular. Ela é muito popular e a razão é essa que a Irene está dizendo. E que Deus é esse que me deixa passar na... Cadê a diferença entre justo e o injusto? Exatamente. Então, aqui vocês já percebem o seguinte. O pré-tribulacionismo é baseado em certos pressupostos. O que são pressupostos? Pressupostos são aquelas bases que não entram na discussão. Elas são dadas como certas. Entendeu? São dadas como certas. Sim. Então, que Deus vai poupar o seu povo desta tribulação é dado como certo. E aí, uma vez que você tem esse pressuposto, você lê os demais textos da Bíblia com esse óculos, já com esse pressuposto. O que eu estou fazendo aqui com essa minha apresentação é atacar os pressupostos. Porque vocês devem ter entendido aqui o seguinte: essas duas escolas, pós e pré-tribulacionistas, elas discutem apenas quando se dará o arrebatamento. Mas que haverá arrebatamento, haverá. Sim. Eu estou dizendo aqui, estou fazendo uma pergunta. Haverá arrebatamento? Certo. Então, espera, isso é importante. Ao invés de perguntar apenas o quando, eu estou perguntando o que e como. Certo. Para quebrar esta narrativa única, né, que é dividida entre pós e pré, que se resume a perguntar quando. Tá, pergunta. É que a Marlene está perguntando, no pós, Jesus desce e fica aqui? Não entendi. Isso. O povo sobe sozinho, então? Não. O povo sobe e desce. No pós. Lembra que eu falei da ida e volta? Vou recapitular esse ponto. Aqui no pós-tribulacionismo, olha só, no pós-tribulacionismo, Jesus faz apenas a viagem de ida. Ida da onde? Do céu para a terra. Certo. Ele foi e voltou. Volta de Jesus. Então Jesus segue apenas um curso, uma mão. Do céu para a terra. Ele vai descer. O povo vai subir até nuvens e volta. Subir para encontrar. Subir para encontrar. Por isso que eu dei o exemplo aqui do meu pai. Você vai até ele e volta. Certo. Entendeu? Quando é o pré-tribulacionismo, quem faz a viagem de mão única são as pessoas. Por quê? Elas sobem e sobem. Jesus vem e volta. Então é muito importante entender isso. Tá, Marlene e demais irmãos e irmãs. Quer dizer que é um arrebatamento assim meio pelas metades, porque ainda todo mundo vai ficar na terra, no pós. O arrebatamento do pós-tribulacionismo é apenas para encontrar Jesus. É assim, ó, vamos dizer assim, é uma comissão de recepção. Exatamente isso. Uma comissão de recepção. Então, Jesus está vindo, tipo assim, não vamos deixar Jesus
vir, depois de tanto tempo, chegar sozinho na terra, vamos até ele recebê-lo, né? Vamos até ele. Então, assim como eu corria até a esquina lá da padaria para encontrar o meu pai e voltava com ele, ou seja, meu pai está vindo do trabalho dele para a nossa casa. Ele está fazendo um percurso só. Nós, crianças, que corríamos até ele e voltávamos com ele. No pré-tribulacionismo, muito cuidado para não confundir. No pré-tribulacionismo, os cristãos é que vão fazer um caminho único. Sobem da terra até as nuvens, das nuvens para o céu. Jesus faz o caminho de vinda e volta. Por quê? Porque ele desce do céu, Deus dá um tapinha assim na perna dele e fala, meu filho, tá na hora. Ah, legal, pai, agora, poxa, eu não sabia, só o pai que sabe, lembra? Só o pai que sabe. Então Deus dá um tapinha dele e fala, filho, tá na hora. Jesus desce, vem descendo, 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 como aquele, né, homem flutuando no espaço, né? Para nas nuvens, os crentes sobem até as nuvens e de lá então vai todo mundo embora. Todo mundo embora. Tá, Marlene, você perguntou... Certo, vai colocando aí as perguntas. Falou, só como você perguntou... perguntou... isso. Povo sobe sozinho, então, só como comissão de recepção e volta... até as nuvens. Jesus... Sobe até as nuvens e volta. Aí a sequência daí, que eu não vou entrar, tá dentro daquela delimitação, é o milênio. É o milênio. Então, para todos os grupos, aliás, para todos os grupos não. Aqui é por isso que eu não quero entrar no milênio, porque aí nós quebramos em outras escolas, né? A coisa não é direta assim, entendeu? Pós-tribulacionismo cria assim, então assim, para quem crê no milênio literal, vamos dizer assim, para quem acredita num reino milenial de Cristo, ou seja, que Cristo desce para derrotar as forças do mal, estabelecer aqui um reino que vai durar literalmente 1000 anos. Para quem acredita assim, tanto faz, presta atenção, tanto faz se é pré ou pós. Certo. O que se segue é o milênio. Deu para entender? Sim. Vou repetir. Tá. Vou repetir. Para quem acredita num milênio literal. Para quem acredita num milênio literal futuro. Certo. Que Cristo voltará e o seu primeiro ato, ou seja, o objetivo da sua vinda, é estabelecer um reino milenial. Milenial. Certo. Quem acredita assim, tanto faz se ele é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Os dois vão acreditar tanto na mesma faz. coisa no milênio. O evento seguinte é o milênio. Então, tanto faz se passou pela tribulação, não passou pela tribulação, se passou uma temporada no céu, né, no banquete do Cordeiro, etc, etc, recebendo galardões, prêmios, etc. Aí entra de tudo, né? Quem acredita que vai ficar 7 anos no céu, acredita que haverá a distribuição dos prêmios, que haverá o banquete do Cordeiro, tudo isso é feito lá, feito lá. Quando eles voltam, eles já voltam né, com as suas coroas de ouro, com as roupas brancas e tal, né? Mas independentemente da sua posição com respeito ao arrebatamento, o evento seguinte para quem acredita no milênio literal é o milênio. Certo. Então, isso eu estou dizendo pelo seguinte, você perguntou, então não importa e tal, todo mundo vem para a Terra. Vem para a Terra para o milênio. Certo. Para quem acredita em milênio. Certo. Eu não quis para quem... Não. Eu vou fazer essas relações com as doutrinas, eu só não vou me aprofundar nelas. Entendi. Porque veja, só aqui nessa aula de hoje eu toquei em vinda de Jesus, ressurreição, transformação, tribulação e milênio. Eu sou obrigado a tocar nisso. Porque uma coisa tá ligada o meu foco é o arrebatamento. Por isso eu estou dizendo o seguinte, se alguém estiver perguntando sobre milênio, independentemente dessas escolas com respeito ao arrebatamento e tribulação, independentemente
disso, o que se segue é o milênio. Certo. Para quem acredita em milênio. Nas duas né? escolas. Há pessoas que acreditam no pós-milênio, ou seja, o milênio já está acontecendo, e há pessoas que não acreditam em milênio, é só um termo figurado. Para saber sobre isso, tem que assistir a aula que eu dei no curso de Apocalipse Pé no Chão. Eu fiz uma abordagem no curso de Apocalipse seguindo a corrente amilenista. Amilenista, ou seja, não acredita em milênio literal. Usa a linguagem simbólica para se referir ao milênio. Só para Marlene, a Marlene está dizendo, eu sei que a sequência é o milênio, por isso que eles voltam. Mas, Isso. Ai, sumiu aqui. Mas voltam. Mas no pós, Jesus não vem até as nuvens, então o povo sobe até o céu, certo? Não sobe até o céu, sobe até a metade, as nuvens. Nuvens é o meio do caminho para ambas as escolas. Espera aí só um pouquinho. Nuvens é o meio do caminho. Então vamos fazer assim, ó. Nós temos terra, céu, terra, céu. Terra, lugar da igreja, dos crentes. Céu, lugar de Jesus, certo? Tá. No meio do caminho estão as nuvens. As nuvens estão escritas aqui no texto. Entre nuvens, está escrito aqui, entre nuvens, ok? Então todo mundo passa pela nuvem, presta atenção. Certo. Seja para subir direto, seja para ir e voltar. Certo. A nuvem é, digamos assim, aquele lugar, como é que chama isso no metrô? A estação central. Estação central é a nuvem. Tá. Então, pré-tribulacionista acredita que encontra Jesus nas nuvens e Jesus sobe e todo mundo vai embora junto. Passa pelas nuvens. O local de encontro são as nuvens. Independentemente se é pré ou pós, o local de encontro são as nuvens. É como se Jesus tivesse, sabe aquela professora assim que faz passeio, né? Como é que chama? Excursão da escola. Ó, vamos nos encontrar na cantina. Então Jesus está dizendo o seguinte: vamos nos encontrar nas nuvens. A dúvida é, Jesus que volta para o céu levando o seu povo, ou nós que voltamos para a terra trazendo Jesus? Esse é o ponto. Certo. Quem acredita que vai das nuvens para o céu, vai voltar depois de 7 anos. Está claro isso? Sim. Vai voltar depois de 7 anos. Por quê? Porque são 2 etapas. Quem é pós-tribulacionista e não divide a vinda de Jesus em 2 etapas, volta todo mundo junto. Então, assim, vrupt, vrupt. É isso. Né? Vapt, vupt. Né? Sim. Eu não sei de onde que os cristãos colocam aqui a câmera acelerada. Né? Mas se você parar para pensar, não tem nada disso no texto. Não tem nada rápido aqui. Né? Mas né, a salada, né, cria essas imaginações, né? Mais alguma pergunta? Sim, tá. A Cristina Caetano falou, mas voltariam com corpos no pós também? Voltariam com corpos ressuscitados, não é? Sim. Nos 2 casos com corpos para ressuscitados. ambos os casos, a ressurreição dos mortos e transformação, vamos dizer assim, a teologia chama também de glorificação, que são os vivos. Então, Paulo está dizendo aqui, leiam lá depois o texto, né, escolhido, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. São 2 grupos. Grupo dos cristãos que já morreram quando esse evento acontecer. Grupo dos cristãos que estiverem vivos quando esse evento acontecer. Para os cristãos já mortos, ressurreição. Para os cristãos ainda vivos, transformação. Não passam pela morte, né? Não passam pela morte física, adentram diretamente no mesmo status que os cristãos ressuscitados. Ok? A Bel comentou que no pós os crentes fazem o papel de uma comissão de frente. Isso, exatamente. Essa é a figura que eu vou defender aqui. Né? A ideia é essa, de uma comissão de recepção ao rei. É a mesma coisa que alguém vem aqui em casa, né?
e ele tá ali no meio do caminho, eu vou ali encontrar. Vai recebendo. Mas pra quê? Vem nós dois pra casa. Eu não vou lá com ele pra outro exatamente. lugar. Eu vou ali, vamos lá na minha casa. Então volto pra terra. Por isso, Marlene, então. Por isso que eu fiz aquela figura do quem vai 2 vezes e quem vai uma vez só. Então, pode até desenhar isso na cabeça, né? Pós-tribulacionista. Cristo vem do céu às nuvens, os crentes sobem da terra às nuvens. Encontrou aqui, certo? Ó, lugar de encontro. Terra, céu. A dúvida agora é, quem é que faz o movimento de volta? É Cristo que volta para o céu ou os crentes que voltam para a terra? No pós-tribulacionismo, os crentes que voltam para a terra. No pré-tribulacionismo, todo mundo que volta para o céu. Aliás, Jesus volta para o céu. Os cristãos vão para o céu. Tá? Certo. Então, todas as escolas, pré ou pós, pressupõem um arrebatamento. Certo. A diferença é que o pré é um arrebatamento para o céu, para se ausentar da terra por um tempo, e no pós é apenas um vai lá, volta cá. Certo. Fume e voltemos, só para trazer Jesus de volta. Gente, lembrando, talvez, minha preocupação é que tem gente que chega no meio, acha que você está ensinando isso. Você está ensinando as 2 escolas de crenças, Tem que assistir o curso. Eu expliquei então, metodicamente tá que vai ser assim. Hoje, o objetivo da aula de hoje foi apenas mostrar o que é que se crê sobre arrebatamento. Certo. No mercado da escatologia, quais são as correntes disponíveis? O que diverge de pré ou pós são ramificações ou mesclas dessas 2 principais. Certo. Portanto, se você souber essas 2 principais, você sabe o que a igreja majoritariamente acredita. Né? Já lhes antecipo que a minha interpretação alternativa rompe com essas 2 escolas. Certo. É porque o Doris Braga, que deve ser alguém novo, nós estamos vivendo no esquenta da tribulação, então assim, nós estamos falando sobre essas 2 escolas. Quem acredita numa dessas escolas, provavelmente acha que estamos vivendo no esquenta da tribulação. Isso. O Elton Para os pré-tribulacionistas, a grande tribulação ainda não começou. Vai começar depois que a igreja estiver fora, né? Para os pós-tribulacionistas, sim, é um esquenta. Porque vai piorando daqui para frente e tal, né? Certo. O Elton diz assim, estou atribulada, mas aprendi muito sobre arrebatamento. Legal. Eu sabia muito pouco sobre esse assunto. E depois ele ainda diz assim, uma coisa interessante, no versículo 17, diz que seremos levados nas nuvens, encontraremos o Senhor no ar. Isso. Aspas, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Onde? Isso. Onde? Boa pergunta. Os pós-tribulacionistas pensam, onde o Senhor estiver. Onde ele estiver, estaremos com ele. Nunca mais seremos separados dele. Os pré-tribulacionistas dizem, no céu. No céu. E tudo que vier daí para frente. De modo que esta frase, Elton, não dirime as dúvidas. Né? Esta frase, estaremos sempre com o Senhor, não esclarece a questão. Entende? Por quê? O que o texto está dizendo aqui é o seguinte, nunca mais seremos separados do nosso Senhor. Onde Ele estiver, estaremos com Ele. Né? E, inclusive, ele termina o texto dizendo assim, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Ou seja, esse é o nosso consolo. Esse é o nosso consolo, né? A Cristina Caetano diz assim, e aqueles que acreditam que o arrebatamento acontece no meio dos 7 anos? Aí São os mid. São os midios. Os midios. Por isso que eu falei, Cristina, que as escolas escatológicas que divergem do pré e do pós, é uma mescla disso aí. É uma mescla, né? Então, a mid significa
dividir a semana da tribulação, os 7 anos da tribulação, em 2 etapas e acreditar numa tribulação, num arrebatamento intermediário, né? Então, assim, a igreja passa pela tribulação? Passa por uma parte, a parte branda da tribulação. A parte pesada da tribulação, não. Por que eles acreditam nisso? Porque, de acordo com o profeta Daniel, haverá uma quebra de acordo entre o anticristo e os judeus, né? No meio da semana. Então, aí entra, né, o gosto do teólogo e coloca aí uma midi, né? Meio lá, meio cá, né? Meio mineiro, né? Pega um pouco dali, um pouco daqui e tal, e faz uma posição aí de centrão, né? Uma posição assim intermediária, né? Eu quero propor, então esse é o meu compromisso com vocês, eu quero propor uma interpretação que recupera o sentido original desta palavra do apóstolo Paulo. É isso que nós vamos fazer, né? Nós vamos fazer uma abordagem da teologia bíblica para recuperar o que Paulo estava efetivamente dizendo aqui, tá? Tem problemas essas escolas, eu já indiquei aqui alguns dos problemas e vou, nas próximas aulas, apontar outros, né? Essas duas correntes teológicas têm problemas, né? A gente precisaria discutir aqui, olha só, o que é vinda de Jesus, precisamos discutir o que é ressurreição, precisamos discutir em que corpo vem. Veja, os cristãos dão tanta importância ao arrebatamento e perdem o foco principal aqui, que é o escatom, o cumprimento do projeto de Deus para a humanidade, que é aquilo que eu falei no curso do céu, esta reconciliação de Deus com a humanidade, da humanidade com Deus, inclusive vencendo a morte, que rouba a nossa vida de todo sentido. Então, o foco principal desse texto não é o arrebatamento. O foco principal desse texto é a vitória sobre a morte e o encontro com o Senhor. Esses são os pontos principais desse texto aqui, né? Algumas coisas que essas escolas defendem são fantasiosas. Alguém se pergunta como que estes corpos humanos irão ao espaço? Alguém se pergunta que céu é esse? Alguém se pergunta sobre a logística do arrebatamento ou é profano demais perguntar sobre estas coisas? Ninguém ultrapassa a lógica da sua crença, simplesmente levam as pessoas até as nuvens ou até Jesus e ninguém se pergunta, e depois? Ou será que as pessoas pensam que Jesus vai entrar no terceiro templo lá de Jerusalém, matar os muçulmanos, designar os judeus para serem os governantes do mundo? E cada prefeitura dessa terra, porque essa terra não é organizada em nações, ONU, reinados, repúblicas. O que vai acontecer com Curitiba, por exemplo? Haverá judeus, semideuses, flutuando na prefeitura de Curitiba, na Câmara de Vereadores? Haverá uma bancada evangélica em Brasília, em nome do Cristo de Jerusalém? O que os crentes têm na cabeça com a escatologia? Então tem muitas perguntas aqui, me desculpem, nós vamos ter que botar essas coisas com os pés no chão, porque é no chão que nós vivemos e é no chão que Jesus veio anunciar o reino de Deus. Então, se Deus tem alguma coisa
para o futuro da humanidade, esta coisa tem que se dar no chão da história, onde a humanidade sofre e onde a humanidade tem que ser salva. Então, se eu não puder fazer conexões da minha história pessoal, da história do meu povo, da minha etnia, da América Latina, dos brasileiros, dos argentinos, dos bolivianos, dos cubanos, dos russos, dos ucranianos. Se eu não puder fazer nexo, então não é da história humana que nós estamos falando. Então, nós estamos acreditando numa coisa esotérica, em que nós vamos virar anjos e vamos para as nuvens. Desculpem, isso não é cristianismo. Então, basta de nuvens. Nós vamos ter que projetar a história humana como um curso de acontecimentos no qual Deus entrará. Aliás, no qual Deus já entrou. E a qual o quê? A história humana que Deus levará a bom termo. É isso que eu defendi no curso do Apocalipse. Então tem uma série de problemas aqui envolvidos, uma série de perguntas que não costumam ser feitas e que nós vamos fazer a partir de 1 Tessalonicenses para recuperar, e aí eu vou terminando aqui, eu vou ouvir as últimas falas, mas antes que eu me esqueça, uma intuição teológica que tem me guiado nos últimos anos, pelo doutorado, pelos meus últimos cursos, meditações, pesquisas, meus estudos, minha vida cristã, e é o que eu compartilho com vocês. A fé cristã precisa recuperar sua inteligência. Não basta mais citar versículos bíblicos. Não basta citar versículos bíblicos, não basta falar, mas onde que está na Bíblia? Isso é alfabetização, é beabá, chega disso. Não, eu não estou sendo contra o estudo da Bíblia, muito pelo contrário, estou aqui dando minha vida, minha energia, meu tempo, meus recursos para estudar esse livro e levá-lo a sério. Mas é necessário inteligência. E quando eu falo inteligência, não estou falando de academicismo, não estou falando de alta teologia, de crítica literária, não estou falando disso. Estou falando, comecei a aula com uma etimologia, vou terminar com uma etimologia. Interlegere significa colocar os símbolos, os dados, as informações numa ordem capaz de transmitir uma mensagem inteligível. Ora, nós temos um joguinho aqui em casa, né, Scrabble, né, que é de formar palavras. Você pega um monte de letras, tira na sua mão, a Irene sempre ganha. Tira na sua mão e fala, cara, nada, A, Z, tal, nada. Aí você vai mexendo e você, dá para formar casa, né? Sei lá, sorte, né? Isso é inteligência no seu sentido etimológico. Pegar símbolos que soltos não significam pouca coisa, que misturados podem dar uma mensagem equivocada, mas que dispostas com inteligência podem transmitir então a devida informação. E uma outra mensagem que eu quero deixar para vocês para incentivá-los é o seguinte: vamos levar nossa fé às últimas consequências. E a fé que os nossos irmãos têm defendido tem nos levado a consequências terríveis. Basta disso. Nós temos que julgar a nossa fé pelas consequências. Pelas consequências. E nós temos que ver se a nossa fé for projetada na história. Se a bancada evangélica federal, se o juiz terrivelmente evangélico consumar suas ideias,
o que nós produziremos aqui? Nós produziremos o reino de Cristo ou o império da besta? Então, meus irmãos, nós temos que levar nossa fé às últimas consequências e julgar pelas consequências onde é que nós estamos indo. E eu estou nessa busca da inteligência porque não estou gostando das consequências da fé que eu aprendi. É claro que eu fui criado na igreja fundamentalista, pré-tribulacionista, Tinlahayana, Laodiceana, pré-milenista, dispensacionalista e tudo mais, como 99% da população evangélica brasileira mundial. Mas eu não estou gostando das consequências disso. Não é justo com Jesus Cristo. Então eu me impus essa tarefa, né? A tarefa de buscar a inteligência da fé. E convido vocês a fazerem isso comigo. Últimos comentários, Abel Rocha diz: quando eu estudei teologia, só para contrariar, eu não cria nem numa versão, nem noutra. Tô doida para ouvir de vocês, bora lá. Que ótimo, conto com você. Só que daí aqui no meio, enquanto você ia explicando ela, minhas armas, e a Cristina, Senhor dos céus e da terra. Legal. E a Ivanice Cardoso diz assim também, nunca consegui unir os pontos e entender essa questão do arrebatamento, pois as explicações que sempre deram não respondiam meus questionamentos. Isso que eu falei, né? Você tem essas duas escolas principais, tem aqueles cristãos que têm obsessão com escatologia, né? E tem aqueles cristãos que ficam assim pensando, meu Deus, mas o que é isso que a gente crê? Por isso que eu perguntei a aula dizendo, vocês estão ligados que a gente acredita num rapto de milhões de pessoas que vão para as nuvens e das nuvens para o espaço? Você é capaz de defender essa fé com inteligência? Você é capaz de botar a tua esperança nisso, de apostar a tua vida nisso? Então nós precisamos rever, né? Nós precisamos fazer essa crítica teológica e recuperar a esperança que moveu os primeiros cristãos. O Mindu diz assim, brasileiro não consome, ele desce no topo do dedo de Deus com um helicóptero, uma trompeta e lá fica por 8 dias, esperando ser arrebatado por Deus ou pelo ICMBio. Não, tem essas loucuras todas. Tem, assim, as consequências da nossa fé, por isso que eu falei, né, Mindu, tem essas maluquices, né? Mas tem as políticas internacionais e todas elas alimentadas por esse tipo de escatologia. Então, é muito justo que a gente faça essa pesquisa. Pessoal, começamos apenas a nossa conversa, né? Apenas hoje dei o chute inicial, vamos conversando, beleza? Tudo bem? A Bel diz assim, dispensação é uma coisa que me produz nojo do tipo nojento mesmo. Pois é, e a complicado. Uda diz assim, entendi bem a pré e a pós, mas não estou preocupada, sou filha da luz. O grande eu sou conhece quem eu sou. É isso aí. Exatamente. Vamos construir essa inteligência, vamos dar razões à nossa fé, né? A esperança que nos move. É isso, pessoal. Domingo, nesse canal, às 10 horas, eu faço uma aula de apresentação do curso que vai nos guiar esse ano. Amanhã estarei numa live no NEPT do Distrito Federal, falando sobre teologia do domínio, tá bom? Convido vocês lá, vou colocar o link na minha página, na página da Irene, não tenho aqui agora, mas eu divulgo. Grande abraço para vocês, até domingo. Até mais. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. Bom fim de semana.